Em São Paulo, chegou até agora, você vai falar com a Foi daquele susto, né? Inicia neste momento a solenidade de posse dos novos dirigentes desta Corte Trabalhista. Serão empossados como presidente a excelentíssima senhora juíza Regina Uchoa da Silva
e como vice-presidente, o excelentíssimo senhor juiz Hélio Mário de Arruda. Convidamos os excelentíssimos senhores juízes desta corte a ocuparem os seus lugares. O presidente, juiz José Carlos Rischi. A juíza Regina Uchoa da Silva, vice-presidente. A juíza Maria de Lourdes Vanderlei e Souza. O juiz Hélio Mário de Arruda. Juiz Manuel Medeiros. Juiz Jorge Antônio Saad Filho. Juiz Adilson Teixeira da Fonseca. Juíza Anabela Almeida Gonçalves. E o juiz convocado de primeiro grau, Dr. Sérgio Moreira de Oliveira. Convidamos ainda o ilustre Procurador Regional do Trabalho, Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite, representante do Ministério Público do Trabalho. Para a composição da mesa, temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor Robson Mendes Neves, que representa o governo do Estado do Espírito Santo. O excelentíssimo senhor deputado José Ramos, que representa o presidente da Assembleia Legislativa. O excelentíssimo senhor prefeito da capital, Dr. Paulo Artung. O excelentíssimo senhor presidente da OAB Espírito Santo, Dr. Agesandro da Costa Pereira. Representando o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a excelentíssima senhora juíza Débora Barreto Póvoa. Registramos e agradecemos as presenças das demais autoridades civis e militares, as quais solicitamos se sintam parte integrante da mesa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho, juiz José Carlos Rischi. Havendo número legal, os senhores juízes, declaro aberta a presente sessão solene de posse dos excelentíssimos senhores juízes dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, eleitos para o biênio 1995 e 1997. Convidamos os presentes a ouvirem o hino nacional.
outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, Excelentíssimo senhor prefeito da capital, Paulo Artug, Excelentíssimo senhor o Coadjuvante da Costa Pereira, muito digno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo, caros colegas e pares desta corte, demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras e senhores, não nos cabe, neste momento solene, fazer prestação de contas do que foi realizado pela atual administração que ora tem a sua gestão encerrada. Sem falsa humildade, temos plena consciência de que ninguém faz nada sozinho. Por isso, formulamos nossos agradecimentos a todos os nossos pares, sem cujo apoio e incentivo não conseguiria a administração realizar nada em benefício da comunidade. Portanto, nesse momento, não poderíamos deixar de, especialmente, agradecer a minha dileta e ilustre companheira, vice-presidente, juíza Regina Shoa da Silva, que conosco participou da atual administração e que agora assume a presidência desta corte. Magistrada de carreira, vocacionada para a judicatura, portadora de rara sensibilidade para ouvir os reclamos sociais e que, independente de nossas eventuais divergências, foi nosso guia nos primeiros passos da árdua tarefa de judicar e saberá, tenho certeza, administrar a corte sem se deixar levar pelos áuricos de plantão, conduzindo ao lado do digno e honrado juiz Hélio Mário de Arruda, com segurança e descortino os destinos desta corte. A excelentíssima juíza Maria de Lourdes Vanderlei Souza, que teve a árdua e espinhosa tarefa de instalar e ser a primeira presidente deste tribunal. Nosso reconhecimento público pelo apoio que sempre nos proporcionou. Ao excelentíssimo juiz Manuel Medeiros, nosso irmão mais experiente, que sempre concorreu com sua palavra de concórdia, nosso sincero reconhecimento. No decorrer do biênio que passou, vieram se juntar ao colegiado os excelentíssimos juízes Jorge Antônio Sá Filho,
excelentíssimo juiz Adilson Teixeira da Fonseca, além da excelentíssima juíza Anabela Almeida Gonçalves, pares aos quais também dedicamos as nossas homenagens pelo apoio prestado. A Procuradoria Regional do Trabalho, nosso mais reconhecido agradecimento pela parceria em busca de justiça célere e proba. Percorrendo o país, conhecendo tribunais de todas as regiões, atestamos hoje, com orgulho e convicção, os nossos juízes de primeiro grau, que tanto nos ajudaram, honram e dignificam a magistratura brasileira. Aos servidores desta corte, que jamais nos faltaram com seu entusiasmo para o trabalho, registrando que sem eles não poderia a administração realizar seus objetivos e metas. E os incentivamos, conscientes da sua relevante missão, profissionalizando-os através do seu aproveitamento nos cargos mais elevados desta casa. A todos os servidores desta casa, indistintamente, manifestamos o nosso reconhecimento. Não entendemos a justiça com pompa, prédios suntuosos e privilégios, mas sim acreditamos numa justiça participativa, ágil, transparente, voltada única e exclusivamente para o interesse público, compromissada com os reclamos respeitoso que sempre mantivemos, visando sempre, única e exclusivamente, o interesse público. Oriundo da geração de 1968, podemos dizer que não violamos os seus princípios, podemos dizer que não traímos a nossa geração. Por último, pedimos licença a todos presentes para expressar meu pedido de perdão aos meus filhos Cacá, Felipe e Stefani, pelos momentos que fomos obrigados a estar ausentes de sua companhia. Temos certeza que essa justiça especializada, através de Regino Shoa e Hélio Mário de Arruda, continuará a trilhar a sua história com transparência e respeito à causa pública. Parabéns, Regina e Hélio, a festa é de vocês. Muito obrigado. Em nome do presidente deste regional, juiz José Carlos Risque, lido pelo diretor-geral, Dr. Elson Castanheira Freitas. No cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Aos 20 dias do mês de março do ano de 1995, nesta cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, perante o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, doutor José Carlos Risque, compareceu Sua Excelência, a excelentíssima senhora juíza Regina Shoa da Silva, eleita presidente deste egrégio tribunal para o biênio 1995 a 1997, em sessão plenária realizada no dia 15 de dezembro de 1994. Preenchendo a eleita todos os requisitos legais e após prestar o compromisso regimental, toma posse no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. E para constar, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo senhor juiz-presidente, Dr. José Carlos Risque, pela empossada e por mim subscrito.
empossada no cargo de presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, eleita para o biênio 1995 a 1997, a excelentíssima juíza Regina Uchoa da Silva. Prometo bem cumprir os deveres do cargo de conformidade com a Constituição e as leis da República. Compromisso de posse como juiz vice-presidente deste regional. Prometo bem cumprir os deveres do cargo, conformidade com a Constituição e as leis da República. Termo de compromisso e posse de Sua Excelência, o excelentíssimo juiz Hélio Mário de Arruda, no cargo de vice-presidente do Estado do Espírito Santo, perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, reunido em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima senhora juíza presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, doutora Regina Uchoa da Silva, compareceu o excelentíssimo senhor juiz Hélio Mário de Arruda, eleito vice-presidente deste Egrégio Tribunal para o biênio 1995 a 1997, em sessão plenária realizada no dia 15 de dezembro de 1994. Preenchendo o eleito todos os requisitos legais e após prestar o compromisso regimental, toma posse no cargo de vice-presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. E para constar, foi lavrado o presente termo, que, lido e achado conforme, vai assinado pela excelentíssima senhora juíza presidente, doutora Regina Uchoa da Silva, pelo empossado e por mim subscrito. Convido o ilustre juiz, Dr. Hélio Mário de Arruda, a ocupar o seu lugar de vice-presidente. Convidemos agora o presidente da AMATRA do Espírito Santo, Dr. Mário Ribeiro Cantarino Neto. Excelentíssima Senhora Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, doutora Regina Uchoa da Silva, demais autoridades presentes, caros colegas da magistratura, membros do Ministério Público, senhoras advogadas e advogados, queridos serventuários, senhoras e senhores. A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região sente-se honrada por fazer uso da palavra nesta solenidade. Cumpriu-se com êxito a missão de implantar este Tribunal do Trabalho em terras capixabas. A excelente administração que hoje se encerra demonstrou que é possível aproximar ainda mais o Poder Judiciário das demandas e necessidades sociais, atender à expectativa de justiça e segurança da população brasileira. Sob a dinâmica e direção do Dr. José Carlos Rischi, assistimos à magnífica expansão da Justiça do Trabalho
em nosso Estado, marcada por inúmeras realizações que lograram consolidar o prestígio dessa justiça especializada no seio de nossa sociedade. Eleito para assumir a presidência deste egrégio tribunal e elevá-lo ainda mais alto na sua nobre função de pacificador social, surge alguém tão preparado como os demais que o antecederam para responder, com altura e dignidade, ao desafio que a vida lhe apresenta. Desafio de harmonizar o conflito entre capital e trabalho num contexto social de incertezas, de agudas inquietudes, de profundas desigualdades sociais e de urgentes necessidades de mudança. Alguém que de há muito vem se dedicando à difícil arte de solucionar conflitos. Alguém que certamente atenderá aos anseios da magistratura trabalhista e dos jurisdicionados. Alguém que estará permanente aberto ao diálogo com toda a comunidade forense. Alguém que se engajará com os demais colegas magistrados na luta pela autonomia do Poder Judiciário, ainda que contraria o desejo daqueles que pretendem manietá-lo com todo tipo de controle externo. Mulher de uma geração pioneira que com suas realizações destacou-se no cumprimento de seu relevante papel na sociedade, rompendo os grilhões dos preconceitos que atavam e ainda atam a manifestação feminina. Mãe que cumpriu com a vida e estendeu a materna virtude do amor e da dedicação a cada pequeno ato, demonstrando nos feitos a sua grandeza de espírito. Juíza Regina Uchoa da Silva, conte com o apoio de todos os seus colegas magistrados da primeira e da segunda instância, que em uníssono desejamos que sua profícua gestão seja repleta de sucessos e realizações. O excelentíssimo senhor juiz Manuel Medeiros saudará os novos dirigentes do TRT em nome da Corte. Representante do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa Espírito Santense. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória, doutor Paulo Artung. Excelentíssima senhora juíza, doutora Regina Uchoa da Silva, presidenta desta Corte. Excelentíssimo senhor vice-presidente, doutor Hélio Mário de Arruda. Excelentíssima senhora juíza Débora Barreto Cova, representante do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Excelentíssimos senhores juízes componentes do nosso tribunal. Excelentíssimo senhor doutor Carlos Henrique Bezerra Leite, representante do Ministério Público do Trabalho, das servidores da Casa, senhoras e senhores. A complacência dos meus pares privilegiou-me com a honrosa tarefa de saudar os colegas que terão a incumbência de administrar o nosso tribunal por um biênio a partir de hoje. No ápice dessa espinhosa missão, temos a doutora Regina Uchoa da Silva, magistrada de carreira, a qual, após a aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que tinha, então, jurisdição nos estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo, foi nomeada no cargo de juiz de trabalho substituto em 12 de abril de 1971, vindo a ser promovida por antiguidade a juiz-presidente de Junta de Conciliação e Julgamento em fevereiro de 1979 e em dezembro de 1990, também por antiguidade a juiz deste colegiado, junto ao qual teve relevante desempenho na elaboração do seu regimento interno e respectiva reforma, e vem contribuindo de modo decisivo no aperfeiçoamento dos seus julgados, graças ao saber, à experiência, ao senso de justiça e à ferrenha vontade de bem servir, atributos que são a ela peculiares. No âmbito administrativo, foi vice-presidente desta Casa de março de 1993 até esta data, tendo emprestado prestimosa colaboração ao dinâmico presidente, juiz José Carlos Risco, cujo mandato ora se finda. Muitos fatos que marcaram a sucessão de vitórias dignamente alcançadas pela novel presidenta poderiam ser aqui mencionados. Conheço, todavia, o seu jeito simples e, por isso, acrescento apenas que a mineira Regina Uchoa da Silva
Antes de graduar-se em Ciências Jurídicas, se formou professora e, a seguir, exerceu por vários anos o magistério, oportunidade em que deu expansão aos seus pendores de mestra, no sentido mais sublime que o vocábulo encerra, e aperfeiçoou-se na difícil arte de bem escrever. Na magistratura encontrou a vocação que a realizou como profissional, mas, por certo, na busca do êxito conquistado na árdua tarefa de distribuir justiça, muito onde ter concorrido aquelas duas qualidades aprimoradas quando professora, a de saber transmitir os seus conhecimentos com segurança e a de manejar a pena com maestria. Eis, pois, em rápidas pinceladas, como é do seu estilo, o perfil da magistrada que, doravante até março de 1997, terá em suas mãos o comando administrativo deste regional. Seu vasto currículo vitae abarca, no campo jurídico, cursos de graduação e de especialização ou aperfeiçoamento, atividades docentes desenvolvidas no Rio de Janeiro e neste estado, autoria de livros e de várias monografias, além de artigos publicados em periódicos, sendo extenso o rol de sua participação em congressos e eventos similares. Assim composta a nova direção desta casa, estamos seguros de que o trabalho desenvolvido pelas administrações anteriores hão de prosseguir, sem qualquer hiato, proporcionando à comunidade espírito-santense, no âmbito da justiça do trabalho, célere e eficiente prestação jurisdicional. É, pois, com essa certeza, senhora Presidente, senhor Vice-Presidente, que, em nome desta Corte e no meu próprio, os saúdo, augurando de uma gestão coroada de profícuas realizações e de permanente harmonia. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor representante, governador do Estado, excelentíssimo senhor representante do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, excelentíssimo senhor prefeito da capital, Olatum, excelentíssima senhora juíza presidente do Integrante Tribunal, doutora Regina Buchor da Silva, excelentíssimo senhor juiz vice-presidente dessa casa, doutor Hélio Mário de Arruda, excelentíssimos juízes que compõem essa casa de justiça, excelentíssimos senhores membros do Ministério Público, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, seccional Capixaba, excelentíssimo senhor presidente da ESAT, excelentíssimo senhor demais autoridades aqui presentes, o Santo, doutor Ricardo Cataro, que infelizmente terá que nos deixar agora há pouco para assumir um compromisso em Brasília junto ao Ministério Público Federal. Parafraseando Piero Calamandrei, entre todos os cargos judiciários, o mais difícil, segundo me parece, é o do Ministério Público. Este, como sustentáculo da acusação, devia ser tão parcial como um advogado. Como guarda inflexível da lei, devia ser tão imparcial como um juiz. Advogado sem paixão, juiz sem parcialidade. Tal é o absurdo psicológico no qual o Ministério Público, se não adquirir o senso do equilíbrio, se arrisca, momento a momento, a perder, por amor da sinceridade, a generosa combatividade do defensor. Ou, por amor da polêmica, a objetividade sem paixão. Princípio da lei, o Ministério Público emite pareceres nos processos submetidos a este tribunal, velando pelo seu fiel cumprimento. Como órgão acusador, o parquê laboral age na qualidade de parte ativa na relação processual. Em ambas as situações, porém, sua missão institucional está voltada sempre para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis,
nos termos do artigo 127 da nossa Carta Magna Nacional. Na qualidade de defensor do regime democrático, o Ministério Público do Trabalho vem a público, nesta oportunidade, dizer que a eleição dos novos presidente e vice-presidente desta Casa transcorreu em sintonia com os princípios da legalidade e da moralidade que, como é ser disso, desenha um perfil da Justiça do Trabalho, fazendo que seja uma das instituições de maior respeitabilidade e credibilidade perante a opinião pública nacional. A esta altura, torna-se repetitivo mencionar as obras implementadas na gestão do eminente juiz José Carlos Riesco, em prol da consolidação e fortalecimento desta justiça junto à comunidade capixaba, o que, tenho certeza, será a tônica da administração que ora se inicia. Parabéns, juízes Regina Uchoa e Hélio Mário de Arruda, e que Deus os ilumine nessa nova empreitada. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da OAB do Espírito Santo, doutor Agesanto da Costa Pereira. Excelentíssimo senhor procurador, junto a esse tribunal, doutor Carlos Henrique, excelentíssimo senhor do Estado, Zé Ramos, representante da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor doutor Paulo Arthur, prefeito desta capital, meu querido amigo doutor Elcias Castro, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, em cuja pessoa saúde os advogados trabalhistas do Estado, meu eminente colega professor Homero Mafra, procurador-geral do Estado, meu querido colega Durval Cardoso, presidente do Instituto dos Advogados, meus colegas advogados, minhas colegas advogadas, eminentes membros desse augusto tribunal, meus senhores, minhas senhoras. A Ordem dos Advogados do Brasil se faz presente nesta solenidade, que marca a investidura dos eminentes juízes Regina Uchoa da Silva e Hélio Mário de Arruda, na presidência e vice-presidência desse egrégio Tribunal do Trabalho, não só por um dever de cortesia, mas também e sobretudo para, na linha dos seus compromissos institucionais, e afirmar-lhes sua cooperação no esforço comum de todos os operadores do direito, em prol da exatidão, da seriedade e do aperfeiçoamento da justiça do trabalho. Cobra relevo assinalar nesta oportunidade que essa cerimônia, no seu simbolismo, realça o contraste entre o caráter permanente desse augusto tribunal e a transitoriedade do mandato dos juízes, que no ápice de suas carreiras são chamados às responsabilidades de direção. A constatação dessa realidade nos leva à conclusão inabalável de que acima dos homens pairam as instituições. Entretanto, apesar disso, não podemos esquecer que todas as instituições, por mais belas e respeitáveis que se apresentam, são criações da inteligência e do engenho humano, que as plasmam, aprimoram e diversificam. Resta, pois, evidente que a grandeza e a dignidade das instituições políticas repousam na estatura moral e intelectual dos agentes políticos, por meio dos quais elas manifestam sua vontade e delineiam sua ação política. Com efeito, um tribunal como instituição política, para apresentar-se forte, independente, respeitado, presente nos grandes conflitos nacionais, desempenhando seu papel fundamental
de assegurar o respeito à Constituição e de controlar a boa aplicação das leis, capaz de garantir ao cidadão uma prestação jurisdicional pronta e justa da defesa dos seus direitos, depende necessariamente da dignidade de seus juízes. A figura do juiz, na dimensão humana, como elemento vivo que atua no processo de manifestação da justiça, assume especial relevo, pois na afirmativa de Rui, não há tribunais que bastem para abrigar o direito. Juan Chavas soube, com grande determinação, plasmar um relacionamento respeitoso, cordial e adequado entre juízes e advogados, assegurando o respeito daqueles, a independência e as prerrogativas destes, e garantindo o apreço destes aos predicamentos daqueles, a par da obra de aparelhamento da justiça do trabalho, com a ampliação dos seus quadros e o melhoramento dos seus serviços. O presidente José Carlos Risco fez remover um a um todos os entraves burocráticos, todas as rotinas cartorárias obsoletas, todas as praxes viciosas que dificultavam o Ministério dos Advogados através de atos administrativos adequados. Exigiu sempre dos seus subalternos o respeito às prerrogativas dos advogados e dispensou-lhes em todas as oportunidades o acatamento compatível com a dignidade de sua ação profissional. Reconhecendo o papel relevantíssimo da ação política do presidente José Carlos Risco na direção desse egrégio tribunal, e especialmente por sua contribuição inestimável para alçar o advogado, segundo o mandado da lei, a sua postura de copartícipe real e efetivo da prestação jurisdicional, nossa corporação, o advogado, precisa da mais ampla liberdade de expressão para bem desempenhar o seu mandato. Os excessos de linguagem que porventura comete na paixão do debate lhe devem ser relevados. São muitas vezes recursos de defesa que a dificuldade da causa justifica ou pelo menos atenua. O juiz deve ter a humildade necessária para ouvir com paciência as queixas, reclamações e réplicas da parte do advogado que lhe oponha aos seus despachos e sentenças. Apontar os erros do julgador, profigar-lhes os deslizes, os abusos, as injustiças em linguagem veemente, é direito sagrado do advogado. O calor da expressão há de ser proporcional à injustiça e à parte julgue ter sofrido. Nada mais humano do que a revolta do litigante derrotado. Seria uma tirania exigir que o vencido se referisse com meiguice e doçura ao ato judiciário e à pessoa do julgador que lhe desconheceu o direito. O protesto há de ser por força em temperatura alta. O juiz é que tem o dever de revestir com a coraça da insensibilidade profissional necessária para não perder a calma, não cometer excessos e exercer com dignidade e precisão o seu ministério. Essas palavras cheias de sabedoria
da qual podemos extrair uma série de regras de conduta e normas morais de ação são rigorosamente aptas para evitar conflitos e contribuir para que o processo de manifestação da justiça não sofra percalços indesejados e prejudiciais. Juízes e advogados estamos no mesmo barco, comprometidos com o mesmo objetivo, do velho e do novo. O velho que não quer morrer e o novo que insiste em viver, em afirmar-se e prevalecer. Mas esse Brasil em crise não é um Brasil em desagregação, não é um Brasil de desesperança. Agonizam, sem dúvida, tipos de civilização, formas de vida, modelos econômicos, sistemas sociais, mas sobrevive o homem em seu esforço para ser mais como pessoa, ser mais como membro da sociedade política, ser mais como cidadão. Os velhos moldes carcomidos, os preconceitos absurdos, os privilégios caducos, os postulados dos reacionários, dos retardados de renovação nacional, com a vitória do povo, dos trabalhadores, de todos os marginalizados da vida social, que ascenderão da sua condição de meros fatores da produção, à condição de cidadãos, de participantes indispensáveis da vida política brasileira. Nestas vertentes é que a justiça do trabalho se faz mais grandiosa, mais indispensável, porém afronta a missão mais difícil. E o trabalho dos advogados, dos juízes, no cumprimento exato das suas missões, das suas funções e responsabilidades, em harmonia com a Constituição, se torna mais relevante e mais co-participativo. Pois, sob tais apelos e com tais intenções, que tributo minhas homenagens a esse augusto tribunal. Homenageio os ilustres advogados trabalhistas, na pessoa do seu bravo presidente. Saúdo os ilustres juízes que compõem essa corte, na pessoa da sua honrada presidente. Muito obrigado. Ouviremos neste instante o pronunciamento da excelentíssima senhora presidente do TRT, juíza Regina Uchoa da Silva. Eminentes autoridades presentes, senhores, renova-se a corte com a eleição dos juízes togados mais antigos para os cargos de direção. Cumpriu-se a lei orgânica da magistratura nacional. Em meu nome e do juiz vice-presidente, Dr. Hélio Mário de Arruda, agradeço aos ilustres pares a confiança em nós depositada. Cumpre-me também agradecer aos ilustres oradores que me saudaram e a todos que compareceram para prestigiar esta sessão. Senhores, dirigir o tribunal constitui um desafio. Desafio maior porque esta é a justiça do trabalhador, penalizado mais do que nunca com as consequências da crise econômica e a má distribuição de renda. Trabalho escravo, desemprego para muitos, salários aviltantes para a maioria, parcos rendimentos no infortúnio e na aposentadoria. Triste realidade. É preciso mudar o país. Cabe à Justiça do Trabalho ao Tribunal colaborar na luta contra a miséria e a desigualdade. O direito deve ser instrumento para implantar um regime social menos injusto e menos cruel. Esforços devem ser concentrados para assegurar aos anônimos e humildes que
que batem as portas da nossa justiça uma prestação jurisdicional justa, rápida e eficaz. É preciso preservar as conquistas dos trabalhadores e lutar pela intangibilidade do poder normativo, instituto antipático aos poderosos, mas útil aos sindicatos mais fracos que não podem negociar com os empregadores em igualdade de condições. Se eu fosse o ministro Magre, eu diria: o poder normativo é imexível. Este é o caminho a seguir, com operosidade, eficiência e espírito público, aliados à sensibilidade na interpretação e aplicação da lei. De acordo, aliás, com a tradição da magistratura trabalhista, talvez a melhor magistratura do país. A tarefa será facilitada por causa do trabalho dos meus ilustres antecessores. A primeira, a doutora Maria de Lourdes Vanderlei Souza, desincumbiu-se com paciência e tenacidade da penosa tarefa de instalar o tribunal e dirigi-lo nos dois primeiros anos. Do segundo, do doutor José Carlos Risque, administrador incansável que se dedicou em tempo integral ao exercício do cargo, receba um tribunal modelarmente instalado e informatizado, dotado de uma escola de magistratura, funcionando com eficiência, julgando com celeridade. Os julgamentos no nosso tribunal estão absolutamente em dia, é preciso que se diga. Cumpre-me prestar-lhes esta homenagem pública e, tenho certeza, falo em nome de toda a Corte. Quero prosseguir a obra das administrações anteriores, de modo a garantir o funcionamento satisfatório e o aprimoramento dos serviços do Tribunal. Senhores, o êxito da missão depende da participação de todos. Administrar é trabalhar em equipe. Tenho certeza de que o vice-presidente, Dr. Hélio Mário de Arruda, meu colega há mais de 20 anos, juiz leal e respeitado, estará sempre ao meu lado. Contarei com o auxílio dos dedicados servidores da 17ª Região, apesar de, na sua maioria, castigados com injusta remuneração. Do mais graduado ao mais humilde, será indispensável o trabalho de cada um. Não me faltará o apoio dos demais juízes da Corte, togados e classistas, dos dirigentes juízes classistas de primeiro grau, do íntegro Ministério Público e dos ilustres advogados que militam nesta justiça especializada. Dos últimos, que, como eu disse em outra ocasião, são juízes do nosso trabalho, tenho recebido estímulo e respeito desde os primeiros julgamentos da Corte. Não por acaso, as últimas palavras são para os juízes togados de primeiro grau. Todos do melhor nível, selecionados em rigorosos concursos públicos de seriedade indiscutível. Senhores juízes togados de primeiro grau, o valor da justiça é o valor de seus juízes. Modernas instalações e computadores sofisticados são importantes, porém não substituem a dedicação, o estudo, a disciplina e a criatividade do magistrado. Para se obter justiça de qualidade, a leitura atenta dos autos, a instrução cuidadosa, a preocupação em apurar a verdade e o serviço em dia valem mais do que a parafernália eletrônica. Quando ingressei na magistratura, como juíza substituta, eram péssimas as condições de trabalho nas juntas do Rio de Janeiro. Não havia ar-condicionado e as máquinas de datilografia eram obsoletas. Trabalhava-se com o insuportável barulho da rua. Quem conheceu o prédio da Avenida Almirante Barroso 54, esquina da Rua México, sabe bem do que estou falando. Apesar disso, vários juízes, dos quais apenas destaco Ana Áquia, Tostes Malta e Honório de Melo, destacavam-se pela independência, coragem e qualidade do serviço realizado. Foram exemplos para os que pensavam na carreira. Senhores juízes togados de primeiro grau, é meu dever administrar com eficiência e fornecer as condições materiais indispensáveis à atividade dos julgadores. Entretanto, são juízes titulares e substitutos que estabelecem o contato direto com as partes. A atuação desses magistrados educa, modela a imagem da instituição junto ao povo
e mantém viva a confiança na justiça. Muito obrigada. Está encerrada a sessão. Encerramos neste momento o exame de posse dos novos dirigentes desta Corte. Pedimos a todos que permaneçam até que os senhores juízes e autoridades se retirem do plenário. Os juízes empossados retornarão à frente deste auditório, onde receberão os cumprimentos.
sabendo? Não, você tá sabendo que ele ligou para a administrativa, sabia? Chegou na administrativa, o pessoal falou, não, ele votou, ele deu o voto dele. Aí o pessoal falou, não, isso aqui é administrativo, isso aqui é todo mundo que votou, quer mandar o presidente, ele votou atrás, ele votou que a pouco. Mariana,